Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Thiago Mariusso, sou diretor da companhia Ir e Vir de São José do Rio Preto e hoje, continuando com o ciclo de estudos virtuais proposto no edital 12 da Lei de Fomento Nelson Seixas, Cultura para Todos, com o projeto do espetáculo Iauaretê, recebemos com imensa honra Alexandre Mancini Júnior para conversarmos sobre o teatro contemporâneo e suas reverberações híbridas, corpo. Junto conosco estão os atores e técnicos que fazem parte desse processo: Henrique Neres, Luiz Andrade, Marcelo Nogueira e Kiko Andrade. Alexandre Mancini é pai, ator, diretor, iluminador e produtor cultural. Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, primeiro aluno a receber bolsa de iniciação científica PIBIC-CNPq, do curso de Artes Cênicas da UEL, desenvolvendo a pesquisa sobre práticas interpretativas. Atuou em mais de 19 espetáculos profissionais e como produtor e o coordenador de produção em 20 projetos. Atualmente é fundador e diretor do Núcleo Arsênico de Criações e trabalha como ator e pesquisador nas companhias Azul Celeste, Hecatombe e Companhia para Pessoas Solitárias em São José do Rio Preto. O objetivo desse encontro é democratizar os assuntos pertinentes aos estudos do nosso processo com toda a população. E agora passo a palavra ao Mancini e desde já agradeço a sua disponibilidade em compartilhar conosco o seu conhecimento e já começo com uma pequena provocaçãozinha, te perguntando, eu não sei se vai ser possível responder essas 3 perguntas ao mesmo tempo, mas já começo com essa provocação aí. O que pode um corpo, o que podem os corpos e o que é o corpo? Meu Deus! Ó, eu diria que eu acho que os corpos podem mais do que um corpo único nessa compreensão. Quando se trata de arte, assim, porque por mais que você tenha uma criação solo, vamos chamar dessa maneira, eu acho que quando a gente pensa no corpo único, ou no corpo pessoal, ou no nosso corpo, a gente está pensando nas nossas particularidades, claro, na nossa história, na nossa trajetória, mas a gente também está, de certa maneira, reverberando, e tem contido nisso, toda como que eu posso dizer, uma carga significativa, sensória, histórica e uma trajetória coletiva e humana. Desde do fato de sermos todos seres humanos e tudo que isso nos coloca em comum, quanto analisar nossa trajetória não somente como um caminho nosso, mas um caminho de encontros, desencontros, rompimentos, enfim, e experiências que elas vêm pelo sensório e então pelo coletivo, por mais que causem marcas e memórias e lembranças e cicatrizes, mas elas, de certa maneira, contêm, o nosso corpo contém o registro da nossa interação com outras pessoas. Então, mesmo quando a gente analisa um corpo, ou o que pode um corpo, ele sempre vai ser um corpo em relação. Eu acho que é legal a gente ter esse norte para pensar o corpo nas artes, principalmente, né? Porque ele dá um sentido de movimento para a gente, ele dá um sentido de transformação. A gente acaba não achando que o corpo é uma coisa única, mesmo em si. Ele é uma coisa plural. As pessoas, nos seus cotidianos, podem enxergar uma face até do próprio corpo, ou um viés do próprio corpo. Mas mesmo que elas ignorem, todo corpo é plural, todo corpo é em relação, e todo corpo é, de certa maneira, uma experiência coletiva. Enfim, então o que pode um corpo, ou o que podem os corpos,
eu acho que eles podem, eles devem perceber-se sempre em relação. Eles podem perceber-se sempre como fragmentos que juntos formam unidades. Porque, por exemplo, o Laban fala uma coisa que é muito interessante, quando a gente vai analisar o corpo em si, e as possibilidades criativas do corpo, que ele fala que processualmente você pode trabalhar da mesma maneira que você trabalha um solo, uma pessoa dançando sozinha, você trabalha um grupo, inclusive um grupo imenso, porque ele chegou a coreografar 1.000 pessoas, né, Olavo? Então ele fala que a gente pode entender que 1.000 pessoas é um grupo enorme, e a gente pode entender que dentro daquele grupo enorme tem subgrupos, e a gente pode entender que dentro daqueles subgrupos tem pessoas e pares, e pode entender que naqueles pares tem indivíduos, e pode entender que nesse indivíduo existem sistemas diferentes, desde o motor, muscular, e dentro desses sistemas existem características diferentes, e você pode ir fragmentando o corpo enquanto conceito, né, até o átomo. Então, a gente pode, mesmo quando fala de um corpo único, a gente pode destrinchar e entender que ele também é coletivo em suas partes. A gente pode aplicar essa lógica, inclusive, para grupos, enfim, que nem eu acabei de falar. E aí, nas artes, principalmente, os corpos podem tudo, né? E nessa realidade que estamos, de isolamento e de obras audiovisuais, um corpo ele está restringido de certa maneira, mas ele está aberto a novas possibilidades, maiores ainda do que estivemos até agora, né, nas artes cênicas presenciais. Eu não sei como vocês estão. Eu e o Thiago, a gente tinha ficado de trocar umas figurinhas antes desse bate-papo, por fim, né? Muita correria. E não o fizemos, mas eu não sei como vocês estão articulando essa noção de como que um corpo pode comunicar-se virtualmente sem ser estritamente objetivo e racional. Como que eu posso criar ambientes sensoriais a partir de um ambiente virtual, né? Porque essa é uma possível interação entre corpos, né? Para além do usual e cotidiano. Porque corpos conversam, corpos se relacionam, corpos brigam, corpos se batem, corpos têm relações sexuais, enfim. Isso é o estrito normal, cotidiano do corpo. Mas quais são as possibilidades desse corpo virtual? Porque eu sei que vocês estão aí, ainda mais porque eu conheço cada um de vocês, e eu sei que vocês estão aí e têm um corpo. Eu olho, que nem a gente falou no começo, eu sei que os corpos de vocês estão, vocês estão sentindo frio, por exemplo. O que mais? Eu sei pela cara de vocês se vocês estão com interesse ou desinteresse. Eu sei pela cara de vocês se vocês estão cansados ou não. Isso já é uma comunicação, para além do verbal que a gente está fazendo agora de falar. Mas como que isso pode ser desdobrado artisticamente? Eu acho que talvez a gente esteja nesse lugar, nesse perrengue, nessa pergunta, sem resposta, e não poderia ser diferente. Ninguém pode achar que pode responder essa pergunta ainda, com certezas, mas acho que é talvez o conflito atual, quando se fala de corpos criativos em obras artísticas, performances artísticas. Não sei se eu fiz muito rodeio, não sei se eu fugi da sua pergunta, Thiago. Não, acho que é isso mesmo. Mas vamos trocando figurinha que talvez eu ache aí uma resposta. Não, eu comecei fazendo essa provocação, assim, sabendo que são pensamentos filosóficos, né, que talvez, assim, a gente nem consiga encontrar nem sei se é preciso ter uma resposta correta, né, para isso, assim, foi mais para te encher o saco. Mas é que são questionamentos que a gente faz também, né, que a gente está começando a se fazer e a gente também não encontra uma resposta para isso, assim, a gente encontra 1000 respostas e a cada momento é uma resposta diferente também. Eu acho que isso é bacana, né? A gente estava conversando um tempo atrás, essa semana, né, sobre isso, inclusive, e aí
a gente encontrou também um texto da Eleonora Fabião, e que ela fala assim que os corpos só fazem sentido se eles estão juntos, né? Uhum. E aí a gente começou a pensar, a gente falou assim, nossa, a gente está criando umas coisas legais, a gente está tentando fazer essa comunicação por aqui, né? Mas a gente não consegue, a gente não visualiza ainda essa junção de um corpo com o outro, né? Até pelo distanciamento, né? E pela internet fica quase impossível, né? Assim, sendo ao vivo e não tendo uma gravação prévia, né? Então, isso é uma coisa que vem pegando muito, assim, e ao mesmo tempo a gente não vê uma outra saída, porque como que a gente faz isso aqui, né? Como que a gente faz essa união aqui, né? Uhum. Então, são assuntos também que a gente vem discutindo, a gente não acha também um norte para isso, né? Assim, Sim. difícil. Eu fico pensando uma coisa que por exemplo, claro que a gente pode, eu vou falando das referências que eu tenho, mas a principal delas é o trabalho do núcleo, talvez, porque ele é um lugar onde as minhas referências de fora e teóricas, elas tentam se testar. E o núcleo a gente trabalha sempre pensando no que o teatro tem de essencial, não só o teatro, mas a dança, as artes cênicas presenciais. E a gente sempre coloca que talvez o mais interessante numa peça seja exatamente essa sinergia que ela pode criar, esse ambiente, essa ambientação, né, que ela pode instaurar, porque aí o espectador consegue experimentar isso só no teatro mesmo. Ele não consegue experimentar isso no vídeo. Então, eu sempre me debrucei no avesso do que estamos agora, né? Só que aí também me caem outras fichas por causa disso. Por quê? Porque da mesma maneira que quando eu estou ali no ambiente em que acontece essa ação cênica, vamos chamar assim, eu tenho uma identificação pela aura ritualística que aquilo imprime em mim, e que acessa lugares até primitivos de todo ser humano, mas eu também tenho, e aí também isso é um conceito super teatral, aquela espécie de catarse. Claro que tem obras que não investem nesses princípios, assim, mas mesmo assim, quando eu vejo, por exemplo, A Fé Costuma Falhar, ela tem várias cenas e ela se constrói por uma dramaturgia imagética, mas a hora que eu tenho o solo, que eu me bato com os tijolos, as pessoas, elas têm uma coisa, claro, porque tá vendo aquilo acontecer na frente dela, mas mesmo pessoas que viram o vídeo comentaram daquela cena. Então a gente tem que ter a noção de que quando eu vejo um corpo numa situação de risco, uma situação limite, uma situação, vamos chamar de uma situação essencial, que toca lugares arquetípicos, né? Quando eu vejo uma mãe amamentando, sabe? E estamos falando de uma coisa primitiva, que eu acesso o meu eu primitivo, os arquétipos contidos em mim e contidos no universo, portanto, quando eu acesso essas ações, elas têm uma potência imagética e elas conectam comigo pela imagem. Então, talvez aí seja um lugar possível, entendeu? Então, talvez, mesmo por vídeo, talvez esse seja um lugar onde eu consiga articular uma comunicação para o além do léxico objetivo, de contar uma história verbal, porque isso também acontece, né? Eu posso criar um solo em que eu só falo, mas se eu estou falando, e cai um refletor na minha cabeça, todo mundo fala, meu Deus do céu! Aí a gente extravasou o verbal, foi para o sinergético, numa pessoa que talvez esteja a quilômetros de distância da gente. Calma, não estou falando que tem que derrubar o refletor na cabeça de ninguém. Mas vocês entendem que essas situações, que elas causam essa identificação, seja pelo risco, seja por uma potência arquetípica da imagem mesmo, elas conectam com o espectador, né? Num ambiente ou num estudo que passa ali mais próximo do teatral. Porque, para além disso, a gente vai ter que trazer parcerias e vai ter que propor novos estudos para o audiovisual. Porque uma coisa que o artista também não pode ignorar é o canal de comunicação dele nunca. Então, se a gente achar que a gente pode fazer uma obra teatral e simplesmente filmá-la e transmiti-la, a gente tem que ter a ideia de que isso comunica isso.
pessoas vão assistir e falam assim, mas tudo bem, né, é teatro filmado. Então, como articular? Porque quando a gente está presencialmente, a gente sabe, a gente criou uma experiência sobre como articular a linguagem presencialmente, né? Isso é uma ciência, da mesma maneira que é uma ciência o cinema e o audiovisual. Então, claro, não vamos da noite para o dia achar que vamos fazer cinema ou obras audiovisuais, mas eu acho que estamos no lugar onde como que o teatro visita o audiovisual e sabe que se não tem pessoas assistindo presencialmente, não é teatro, pelo menos é o que eu acredito. Ou dança, ou uma arte cênica. Artes cênicas baseadas em teatro, em dança, elas pressupõem o encontro nesse lugar. Então, assim, então não é artístico a gente fazer uma coisa por live? Não, é totalmente artístico. A gente tem que saber que, da mesma maneira que o teatro é a arte do seu tempo, qualquer manifestação artística é a arte de seu tempo. E a gente está tendo que se reinventar. A gente está tendo que se reinventar num ambiente, de certa maneira, não é novo, mas é uma situação nova num ambiente jovem ainda, né? Se a gente pegar a história do teatro, essa possibilidade de ter uma live de coisas é extremamente recente. Então, já existiam obras que tratavam disso, mas agora é um pressuposto. Só se pode fazer nesse lugar, por enquanto. Entendeu? Como que eu articulo uma linguagem artística? Nisso. E uma linguagem artística de corpos. Qual é o coletivo desses corpos que estão apartados, mas, por exemplo, na minha tela está todo mundo junto, né? Na minha tela, se nesse momento agora, vamos pensar, são 10 para as 2 da tarde, se escurece aqui como se fosse noite, e eu vejo que escureceu em cada lugar daí, a gente necessariamente criou uma unidade. A gente necessariamente se enxergou na mesma situação. Entendeu? Estou falando isso porque, né, como articular essas poesias? Eu faço até como pergunta mesmo, eu não sei também. Como articular tudo isso? Como causar, sabe, como influenciar na maneira que o espectador está respirando? Como a gente consegue fazer presencialmente? Entendeu? Porque isso são interações de corpos, né? Isso são caminhos possíveis hoje, quando se fala de dramaturgia corporal. Trocando figurinhas assim, ô Machine, chegou um momento que a gente até pensou, falando, gente, vamos subverter, né? Assim, vamos se encontrar, né? Assim, em algum lugar muito longe, afastado, num campo, num rio, né? Em algum outro lugar, assim, né? Mas volta e meia a gente volta nisso e acontece alguma coisa, e a gente fala, não, melhor não, entendeu? Assim, a gente tá medroso, assim, né? Com razão. Exato. Com razão. Então a gente sempre dá aí a gente recomeça a pensar, né? Olha, então tá, como é que a gente consegue agora trabalhar em cima disso e tal, né? A gente vem fazendo alguns exercícios padrões, a gente não vem fugindo do que é o teatro, né? De pegar algo e a partir disso recriar algo, né? Se inspirar em algo e a partir disso criar uma outra coisa, né? Eu acho que a gente está fazendo uns trabalhos bacanas, assim, a forma como está sendo conduzido, mostrado. A gente tem uma provocação do Okamoto também, que ele sempre vem aqui para mexer com todo mundo, assim, deixa a gente meio sem chão às vezes. Eu acho isso ótimo, né? Então a gente está indo para alguns lugares bacanas, né? Mas aí a gente sempre, pelo menos em mim, sempre falo, eu queria ver um corpo com o outro, né? Porque inicialmente quando eu imaginei o espetáculo, né? Aí a gente já indo para teatro. Mas quando a gente imaginei a obra, tinha esse contato, né? Era preciso ter esse contato físico, né? Aí, ok, passamos por isso, né? Não adianta a gente ficar remoendo isso também pro resto da vida, temos que fazer agora algo aqui. Mas volta e meia a gente ainda cai nisso, assim, né? Ai, nossa, a gente queria se encontrar, eu sinto a falta de olhar para a cara um do outro, de conversar com o outro, de estar perto, de sentir o contato. Os meninos falam muito isso também, né? A necessidade de sentir o contato, porque tudo é feito isoladamente. Então,
é sempre um solo. É sempre um solo. Né? Eu acho que é isso que é o mais frustrante, eu acho. Porque a gente estava debatendo até agora uma questão mais de linguagem, né? Porque assim, mesmo quando a gente fala desse lugar virtual, a gente vai estar tentando ler e trabalhar com esse lugar virtual pelas ferramentas do teatro, que é o que a gente experimenta hoje. Então, quando eu falo catarse, não é que eu acho que vai acontecer uma catarse. A catarse tem suas propriedades específicas e vem dali do teatro. Mas como que a gente adapta? Como que a gente relê certas questões? Porque é isso, a gente não vai da noite para o dia fazer um download de um conhecimento audiovisual e saber, sabe? A gente tem que usar os conflitos a favor. Se tem uma coisa que a gente aprende a fazer no teatro, é isso. Como, né, como articular conflitos, né, e resoluções ou não. Então, assim, a gente tem que tá propositivo, mas tem que estar aberto aos acasos, né? Eu lembro que uma vez eu li um texto lá, o Agnaldo propôs um texto para leitura lá na faculdade, que colocava assim, né? O artista é um fio estendido entre dois polos. De um lado você vai ter o vanguardista, que faz uma coisa que muda, né, que ele vem antes, ele muda alguma percepção coletiva, e você vai ter na outra ponta um artista que é uma antena e capta tudo que está acontecendo naquele momento, consegue sintetizar e criar a partir da realidade. Então, assim, como que podemos ser essa antena que consegue entender o que está acontecendo no momento que está acontecendo, talvez não entender racionalmente, mas poeticamente, e se colocar artisticamente nesse lugar, né? Porque é uma situação que se impôs, entendeu? É uma situação que trouxe outras situações. A gente pode escolher fazer Shakespeare ainda, entendeu? Mas a gente pode escolher falar de hoje. A gente pode escolher fazer uma obra que fale de hoje, mesmo tendo sido escrita há muito tempo atrás, também, entendeu? Então, assim, não... Eu falo, não podemos ignorar o que está acontecendo. Podemos. Em arte não tem pode, não pode, né? E é feito para não ter isso. Mas como fugir dessa realidade? Entendeu? E aí, processualmente, talvez seja mais cruel, que é esse lugar que você falou. Como que artistas que estavam acostumados a se pôr em relação pele, sabe? Pele, assim, eu falo pele, mas é o olhar, olho no olho, sentir a respiração, é conseguir perceber a respiração, respirar junto, ou criar o contraste. Como que artistas que até então só faziam esse tipo de processo conseguem virtualizar as coisas dessa maneira, sabe? Você citou a Eleonora Fabião, a performance é uma coisa que perpassa teatro, vídeo, os métodos e os processos e os exercícios que visam criações mais performáticas talvez sejam pertinentes, né? Então, talvez seja um recurso, talvez assim, vamos pensar que cada um vai fazer uma performance, sei lá, né? A partir de tudo isso, como que eu consigo... A síntese também é uma característica da performance. Como é que eu consigo sintetizar tudo isso? A obra que vocês estão trabalhando, a situação que vocês estão, os conflitos que eu tenho internos, o fato de ter feito uma live e conversado sobre isso e aquilo, né? Então, eu falo que eu sou suspeito, né? Eu acho que o processo teatral ele tem que ser performático por si só. O processo não pode ser só por exercícios no sentido protegido do termo. Eu acho que a gente tem que abrir e o processo artístico de criação de uma peça ele tem que ser artístico já, sabe? Um processo que se alguém assistir falar, nossa, isso é arte. Ele não pode só ser matemática, apesar de ter uma parte dele que é. Eu acho que é muito desafiador, eu acho, Ale, assim, essa pandemia, e corajoso também, né? Porque um bando de gente maluca se reunindo online e criando uma coisa, cada um no seu quadrado, que é um quadrado isso, né? E Exato. eu, enquanto pesquisador, enquanto artista, essas questões estão me atravessando demais, porque eu que sempre fui do corpo, eu que sempre
fui do contato, de criar a partir também do corpo do outro, quanto que o corpo do outro me afeta. Agora, o corpo está sendo a câmera é o outro, né? E como que isso me atravessa, como que eu vou jogar com isso, que está sendo desafiador. Isso aqui, né, ó, isso aqui também é um outro corpo, né? É um corpo que seria também o olhar, tanto o olhar do espectador, do público, quanto o olhar também do meu colega de cena, que eu estou trabalhando. Sim. E para mim está sendo muito difícil, mas eu estou me desafiando também, me propondo, me permitindo. Ontem a gente falou sobre isso, sobre como que o meu quarto ou o quartinho do fundo, ali onde eu faço as cenas, os experimentos, o quanto que os elementos daqui podem colaborar com o meu corpo também, o quanto que isso vai me afetar no processo criativo. Está sendo difícil, porque eu realmente queria estar com todo mundo. Por exemplo, não conheço como que o Luiz trabalha, conheço o Genê, um pouco do Marcelo e o Thiago, mas eu queria estar com todo mundo criando, né? E eu fico muito preocupado em atingir também o poético do corpo, né? Buscar esse poético que a gente sempre traz como experimento para a cena, mesmo estando presencialmente, buscar um poético, tentar não sei, mas é interessante, é uma criação solitária, porque a gente acaba sendo também nosso diretor, né? A gente com a gente mesmo, a gente tem que pensar nesses elementos e se dirigindo o tempo inteiro, experimentando, jogando, gravando e assistindo, que é bem legal também. É legal, gosto pra caramba disso. Estou gostando muito dessa questão de poder também ser meu criador, sabe? Claro. Mas, por exemplo, Kiko, é muito legal, porque, por exemplo, na Hecatombe, a gente tem uma... Fala Hecatombe, o Kiko me fez lembrar, porque, né, passamos por lá, estamos lá, somos Hecatombe. Mas, por exemplo, a gente tinha uma discussão sobre ficcional e real, né, nas criações teatrais lá, no caso. Isso é uma coisa que... Essa é uma articulação de linguagem que perpassa várias linguagens, não só o teatro, claro. Mas esse é um mote possível. Porque, assim, isso é fato. Né? Lá, no caso, a gente acessou isso pelo neogrotesco e como que essas dinâmicas de comunicação se extravasam na realidade mesmo, né? Porque se a gente está aqui, por exemplo, essa live vai ser transmitida, mas se fosse live, vai ser gravada e veiculada depois, mas se fosse uma live e, de repente... acontecesse um imprevisto e parece dando alguma coisa errado, entra um doido, começa a brigar comigo, ou eu tô fazendo café e cai, eu queimo minha mão, você entende que a pessoa fala assim, meu Deus, aconteceu, nossa senhora, você entende que aí causa um lugar onde tudo sobe, o ritmo sobe, o interesse sobe, a surpresa sobe, você cria um turning point quase ali, que é uma questão dramatúrgica, entendeu? Então, como que você pode causar tudo isso numa pessoa só pelo fato dela achar que aquilo foi real? E vocês têm esse pressuposto, porque vocês vão, na verdade, transmitir por live, ou vocês vão gravar um vídeo, o que vocês pensam, né, em termos de obra? Vai ser live a apresentação de vocês, ou vai ser um vídeo? Isso é uma dúvida real. Manchini, isso ainda está... A gente já tinha decidido uma coisa, depois a gente voltou atrás, a gente está ainda tentando ver se a gente mescla isso ou não, então isso ainda não é definido. Sim, porque, ó, eu vou até citar uma obra que é de um amigo meu, mas uma obra que eu assisti já nessa realidade nova, que foi o à la carte, que o Vinícius Francês estava. Enfim, uma obra que eu achei genial, assim, e ele estava inserido com outros artistas que eu já conhecia alguns, e também gostava muito, mas o Francês especificamente, ele fez uma coisa que eu falo, putz, aí estamos entendendo certos meandros da realidade que estamos inseridos agora, que é o quê? Mesmo a gente sabendo que aquilo... Porque a obra era assim, tinha uma live que apresentava um cardápio de vídeos já prontos. As pessoas votavam, escolhiam, depois assistiam. O que, né, a entrada, prato principal, sobremesa.
Só isso já é, de certa maneira, metafórico e poético. Então, já temos um... É legal isso também, né? Já, vamos pegar o pressuposto e transformar ele num emblema. E aí, o que eu acho legal que o francês fez, e de certa maneira a gente não tem como fugir, então vamos elaborar isso, que é, ele não quis fugir da linguagem que ele estava. Então, quando ele foi apresentar o prato dele, ele estava apresentando, de repente começou um ruído, ele baixou um programa lá, que ele conseguia editar a própria imagem dele no quadro em tempo real. Então começou uma interferência que parecia que estava dando errado, parecia que era um problema técnico daquele momento, que uma live está sujeita a ter, entendeu? As pessoas deram uma estranhada, reagiram, ele insistiu naquilo, porque é isso também, se só faz e depois já resolve, ninguém nem compra. Mas quando você, né, o negócio continuou, que ele saiu do ar, caiu, voltou, ele começou a falar, ficou picado, você fala, bicha, tá dando errado. E aí, de repente, ele enfiou uma metáfora no meio disso, que era uma coisa do jornal, como se fosse um jornalista, um âncora de... Mas você sabe que... Aí, a hora que entra o jornalista, eu já tô fisgado. Entendeu? Então, não é que ele veio assim e pôs assim, jornalista. Aí ele falou assim, o francês está interpretando um jornalista. Você entende que ele acessou a informação por um outro viés usando a linguagem que ele está inserido. Porque chiado, falar entrecortado, falar, pedir desculpa porque não está dando certo e tudo mais, é da realidade da live. Então, o francês, nesse momento, ele está articulando a linguagem da live. E aí eu acho que a gente vai para um lugar fenomenal. Nada de nossa senhora, que grande ideia. Não, simples, né? E a gente sabe que o simples é o mais difícil de chegar, uma síntese quase. Mas naquele momento ele criou um emblema, foi uma performance, foi, sabe? A performance tem isso também, a performance ela alarga a linguagem, né? Você olha para aquilo, você fala, porra, não sei se isso é teatro, se isso é circo, se isso é loucura. Ela vai alargando os limites das linguagens, e por isso que eu acho que a performance é um lugar onde a gente não tem como não passar. Enfim, porque assim, contato corpo a corpo não tem como ter. Então, assim, a gente pode debater isso, mas ele vai ficar no plano conceitual, que nem a gente pincelou muito rapidamente isso no começo da nossa conversa. Mas não é por onde vai passar as nossas criações agora. Então, como é que um corpo cria sensações em outro corpo? À distância. Eu acho que a gente meio que é isso. O Ricardo Pussetti falou uma vez uma coisa que eu achei genial, na verdade ele falou várias coisas, já que eu achei várias coisas geniais, mas uma delas foi num bate-papo que ele falou assim, ó, na verdade, e aí falando sobre teatro, ele falou assim, ó, na verdade o que a gente faz no teatro não é nada diferente do que a gente está fazendo agora. Lá no caso, que era um bate-papo, e aqui também, a gente está batendo um papo. É que no teatro a gente vai elaborando e vai elevando a milésima potência a elaboração de uma conversa. Né? Mas é uma conversa. É baseada no diálogo. É baseada em eu saber que eu estou ali fazendo uma coisa para alguém que está me assistindo e como que eu dialogo com aquela pessoa. Como que eu crio identificação, como que eu surpreendo ela, e aí já é uma questão dramatúrgica que não é do teatro, do cinema faz isso, enfim. Essa necessidade de um crescente, como que eu manuseio o ritmo daquilo que eu estou fazendo, consciente do canal que aquela pessoa está me assistindo, né? E do que é essencial daquele canal. Por exemplo, no teatro, não tem como você ter uma linguagem de câmera. No teatro não tem como você deixar estrito aquilo que você quer mostrar. Você pode tentar fazer isso com luz, mas a pessoa vai olhar porque ela quiser. Se ela quiser olhar para o refletor que está acendendo lá em cima, ela vai olhar. No audiovisual, na coisa da câmera, da live, eu posso fazer o que eu quiser nesse sentido. E eu ressignifico o meu corpo, sabe? Então, assim, isso é da live. Quanto mais a gente conseguir articular a linguagem que a gente está inserido, gente, na comunicação, mais a gente tem possibilidades de efetivar a comunicação, sabe? Porque vai ser difícil agora a gente querer recorrer ao teatro enquanto linguagem e estética e filtrar isso pelo vídeo. É aquela coisa... Bom, todo mundo já assistiu peça filmada, né? Aqui. Não podemos mentir. Peça filmada é uma necessidade pela dinâmica de editais e seleções e tudo mais. Porque, assim, é uma coisa ruim de assistir. Que não nos prende, que não nos surpreende.
né? Claro, existem filmagens mais elaboradas, mas é que tá, as filmagens mais elaboradas fazem o quê? Colocam uma linguagem de câmera dentro de uma linguagem de teatro. A câmera anda, ela tem movimento, ela tem recorte, ela tem plano, ela tem essa elaboração. Então, de novo, quais são quais são os componentes da linguagem de uma live, se for assim que vai ser feita a apresentação? Vamos partir dela. Entendeu? O que só uma live tem? Entendeu? Que o teatro não tem. Vamos fazer o oposto do que a gente fazia antes. Antes a gente investia no que só o teatro tem. Agora não é isso, é live. Então, assim, live artística. Também não é nem teatro em live, porque teatro é teatro, é presencial. Mas então, essa live artística, o que é da natureza da live? Entendeu? E que pode ser articulada dentro de uma linguagem que está a serviço da poesia que vocês querem construir. Que aí vai passar pelos corpos, claro, né? Porque o corpo, ele é dramaturgia a partir do momento que ele está em relação, né? Nem que seja relação com a solidão. Mas, de novo, né? O corpo tem que estar... vocês falaram da Eleonora, eu citei isso também, o Laban, mas, assim, a vasta maioria das referências que eu já estudei, elas partem do mesmo pressuposto. O corpo sempre está em relação. Sabendo disso ou não. Subentende-se que se eu vou criar e elaborar uma linguagem artística, né, artificial, articulada, eu tenho consciência disso. Das relações que estão perpassando aquele corpo. Ale, quando você tinha falado lá da questão do teatro, né, da questão da sinergia, eu tinha falado da questão do espaço também, né? Para ver essa questão da unidade que você disse que acontece no teatro, mas tem essa questão do espaço também agora, que é como a gente também cria essa unidade nesse momento, né? Desse trabalho que a gente está desenvolvendo, né? E agora eu vendo que vai vir uma crescência em cima do que você está falando, que veio depois de discussão sobre isso, de como a gente harmonizar e criar essa unidade mesmo entre esses espaços. Se a gente entende que a gente vai fazer de forma live, cada um no seu quadrado, como que a gente consegue unificar isso, né? Eu acho que ainda que a gente está terminando ainda, a gente ainda não encontrou, é óbvio, mas a gente... é um caminho que a gente tem que encontrar também, ver de que forma o meu espaço, de como eu estou lidando com ele, se é um corpo dançante, um corpo híbrido, né? Dialogando com todas as linguagens, dança, canto, enfim, qualquer coisa. Mas dialogando com o espaço do Kiko, com o do Luiz, e assim vai, entendeu? Porque é isso, o nosso debate partiu do corpo. Então, nós partimos a nossa reflexão disso. Mas, por exemplo, correu o risco de falar besteira, gente, eu acho que era o Maglucci que estava em processo ou já até tinha apresentado, vamos chamar assim, algumas vezes, uma obra deles que se dá pelo celular, né, que eles fazem a comunicação, propõem ações para as pessoas fazem certas ações, elas mesmas, pelo celular, e eles criam até situações poéticas, né, pelo celular. Eu só li a respeito, não participei, não assisti, né? Já nem sei como falar mais, se é assistir, se é participar, enfim, não fruí essa obra criada dessa maneira, mas de novo, o celular, inclusive, é uma coisa implícita na live, né? As pessoas, a maioria delas olha pelo celular. Como articular isso? Como você está no meio de uma live, de repente você, sei lá, se tem como ter um programa que consegue ver as pessoas que estão, se faz um cadastro antes com o número do celular e no meio da obra, em forma de live, liga para alguém, coloca alguém sabe? Eu fiquei pensando, enquanto o Gênero estava falando, que é difícil fazer essa mistura, né? Essa obra que pega referências do cinema, teatro. Mas o cinema já fez isso no sentido de trazer o campo teatral para dentro do cinema e articular isso enquanto linguagem. Me vem dois, claro, Dogville sempre vai vir na cabeça. Fala assim, o teatro misturado com cinema. Mas, por exemplo, a gente tem Dogville, a gente tem Birdman, que é uma obra totalmente cinematográfica, mas só o fato deles tentarem fazer planos sequências imensos, você tem uma sensação teatral vigorosa ali,
sabe? Parece que é você que está ali. Você consegue fazer uma projeção para uma câmera, como se você fosse a primeira pessoa que está ali andando, que segue as pessoas, e não tem corte, entendeu? Então, é uma estética que abriu mão de certas questões cinematográficas e foi para um lugar mais de quem está... Porque quem está presencialmente não edita na cabeça. Ela fica olhando aquilo o tempo todo, por mais que ande, mude, vire, desça, suba. Então, fez isso. Misturou as linguagens. E é diferente, por exemplo, das obras do Beckett que foram produzidas pela BBC, que ali sim tem uma característica de peça filmada. E fica nítido nessas obras, pelo menos as que vieram na minha cabeça, a dosagem que tem da mistura de cinema com teatro ali. Estou citando mais porque, assim, são obras que eu consigo agora, se eu quiser abrir o link e assistir, e elas conseguem dialogar com características do teatro. Não sei se dá lá, né? Ali também é uma obra feita com uma produção imensa, né? Uma produção cinematográfica. Mas, de novo, vamos tentar achar na live o que é próprio da live. E como a live relê os princípios do teatro. Ale, eu queria te fazer uma pergunta. Dentro disso, a gente não sabe dizer que é teatro, que não é teatro, dentro desse mundo novo que a gente está. Mas o que você acha? Assim, você quer saber uma opinião sua. Dentro desse mundo novo, vamos dizer assim, como você diz, dentro da live artística, né, a gente não poderia dizer, então, que tudo isso que a gente assiste, todos esses trabalhos, todo esse conjunto artístico que a gente vê, a gente não poderia dizer que é dentro da estética do corpo, e o corpo, nesse ambiente, nesse espaço, a gente não poderia dizer que seria, então, tudo um estilo de performance, em vez de dizer que a gente pode dizer que seja teatro, por conta desse corpo, da estética do corpo, de como ele se relaciona, né, nesse espaço solitário. Não seria mais fácil a gente dizer, então, que seria mais performance, mais pro lado performático do que o lado teatral? Estava mutado de novo, desculpa. Sim. O termo performance, ou até como é que eu posso precisar a palavra performance? Vamos pensar. A palavra performance, esse conceito, ele abarca, né? Ele é um guarda-chuva que abarca muitas coisas, justamente porque ele surge da necessidade de extrapolar as linguagens. Então, quando você vai falar de uma performance, você fala assim, é uma performance. Você nem consegue, na sua cabeça, imaginar o que pode ser. Porque uma performance pode ser milhares de coisas, porque ela não se ancora em nenhum lugar. E ela surge como uma reivindicação disso, né? De extrapolar os limites, de quebrar padrões e tudo mais. Soma-se a isso, quando você fala da performance, que a necessidade de catálogo, de catalogar essas linguagens e tudo mais, ela é, primeiro de tudo, uma necessidade muito mais ocidental, né? Porque você tem, em algumas tradições, e aí vocês estão com uma pessoa na equipe que pode falar disso brilhantemente, né? Eu estou me arriscando aqui, que é o Okamoto. Mas elas têm rigor formal em muitas coisas, mas elas têm manifestações tradicionais que abarcam o que a gente divide enquanto linguagem, sabe? Então, essa necessidade de falar assim, não, pera lá, mas isso aí é dança. Não, mas isso aí tá sendo teatro. Não, isso aí é vídeo. Ela talvez seja um vício muito grande aqui de uma tradição europeia, não é nem ocidental, europeia. Inclusive, a performance vem para tentar derrubar algumas coisas nesse sentido. Então, quando você fala, mas será que não é performance? Com certeza é performance. Porque a performance é justamente isso que a gente está sendo obrigado a fazer agora, né? Dialogar entre linguagens, trazer as linguagens do nosso tempo, e as linguagens do nosso tempo são virtuais. Porque a performance, principalmente, ela nunca vai ignorar o tempo em que ela está inserida. O que lhe é contemporâneo. Então, a performance sempre parte desses pressupostos.
Sempre, né? Parece que eu tô aqui, sou PhD em performance. Não, mas ela tem essa característica. Então, com certeza é performance. Vocês vão fazer uma live artística, né? Que a gente usou esse termo. Ela vai ser uma performance, ela vai ser performática. E mais, se der tudo errado de verdade no dia, e vocês estiverem atentos nesse lugar, e depois dá errado, né, o vídeo, a transmissão, e vocês continuam e vão postando texto no Facebook que estava sendo transmitido, e aí tem uma briga e volta, e só volta um, e fala... Até isso vai ser performático. Mas no lugar do imprevisto, mais um lugar que já foi visitado enquanto recorte, né, poderia ser um happening, né, ninguém esperava que fosse acontecer isso, mas os atores, mesmo longe, estavam tão dilatados que a obra deu tudo errado, o que dependia da parte cibernética, mas eles conseguiram continuar a obra nesse lugar, porque a performance tem essa abertura. O teatro, às vezes, se dá tudo errado, tem uma hora que você tem que parar e pedir desculpa. Assim, gente, vocês me desculpem, né? Essa peça não tem como continuar no escuro, mas tem peças que conseguem. Se rearticula, tem às vezes uma estrutura já aberta, ou às vezes teve um processo tão rico que os atores têm tanto vocabulário dentro daquilo que foi estudado que eles podem recorrer a coisas que nem entraram no recorte final da peça, sabe? Acho que foi a Companhia do Feijão, acho que foi, uma vez no Filo, acabou a energia da Casa de Cultura que ele estava apresentando, meu amigo. Assim, no meio. Todo mundo, sabe a curva que encaminha para a peripécia, que encaminha para o desfecho, sabe? Aquela parte que não pode parar, e parou, e todo mundo, meu Deus do céu, eu não acredito. E aí esse pessoal, e eles cantavam, né? E esse pessoal começou a acender vela. E naquela época não tinha nem celular para iluminar fácil, assim, né? Gente, eu tô falando de uma coisa antiga. E acende vela daqui, vela de lá, isqueiro e tudo mais, e eles continuaram a peça até o final, luz de velas, e foi uma das melhores apresentações da peça. Isso necessita de uma prontidão, né? Isso necessita, que aí também é uma coisa que a gente pode conversar sobre performance e tudo mais, e sobre processos criativos, que isso necessita que tivessem em cena autores, não intérpretes. Porque intérprete, às vezes, eles são lapidados para ter um rigor e conseguir uma habilidade em certos lugares, mas essa parte, olha, tem que se virar no cilindro, improvisar e usar coisas e criar, ser autor naquele momento, às vezes não acontece. E aí que tá. A gente tá num lugar onde não tem mais como ser muito só o que podemos chamar de intérprete, ou o que eu estou entendendo como intérprete. Temos que ser autores, temos que ser donos daquela criação coletivamente, conjuntamente. Porque a gente vai estar, de certa maneira, necessitando de autonomias maiores ali. Porque, de novo, né? Vocês vão estar sozinhos em cada lugar. Então, vocês vão ter que articular essa linguagem coletivamente, se sabendo ali, mas em certo aspecto vocês vão estar sozinhos. Vocês vão ter que articular essa linguagem do computador junto com o que vocês fazem, junto com o que precisar de movimento, talvez, disso, né? Vai ser uma peça que vai ser andando. Enfim, vocês vão ter que ser donos do material que vocês estão em cena. Coautores, né? Coletivamente autores. Nem sei se era para ir para esse lugar o papo, mas... Na verdade, isso aí a gente até já vem dialogando, o próprio Tiago levantou essa questão de que realmente a gente está em outra situação agora. Ou seja, a gente também, além de intérprete, a gente também é autor, a gente é diretor da própria criação, né? A gente foge um pouco da convenção do teatro, onde o diretor entra, né? Então, não tem mais esse momento, a gente está separado, ao mesmo tempo junto, né? Essa coisa. Então, a gente vem trabalhando nessa questão de exercício dessa forma, né? Por meio de uma provocação, e dessa provocação a gente é autor da nossa própria criação, entendeu? A gente é provocado e a gente tem essa liberdade de poder estabelecer. Eu acho que o que talvez venha a ser, não sei se como que funciona isso, e aí eu acho que a gente vai aprender junto também, né? Como dialogar essa questão da tecnologia, dialogar essa questão da criação de intérpretes, autores aqui, cada um nos seus quadrados, com as suas internets, com tudo isso,
ao mesmo tempo dialogar com essa questão de transmissão, né? Para que fique uma coisa, né? Porque se é um solo, é um pouco menor o impacto, mas são três, né? Então, são três espaços diferentes, três grupos de pessoas diferentes, três internets, cada um com uma capacidade diferente, e como que a gente junta e vai num caminho único, né? Da questão, de novo, daquela questão da unidade, né? É isso. Aproveitando um pouco o que o Jânio estava falando, eu andei assistindo muita coisa durante esse tempo. Eu vi o trabalho do Magilute, eu vi o trabalho do Sátiros também, né? O do Sátiros, eu acho que ele vai para um caminho que talvez seja, não vou, pelo amor de Deus, vamos mensurar o que eu estou falando, mas mais fácil, porque ele usa do tempo em que estamos, né, e da situação em que estamos para se montar um espetáculo. Diferente de você pegar uma obra qualquer, né, um texto, vamos jogar um texto convencional e você tentar adaptá-lo para este momento, né, para este quadradinho, enfim, né. Aí eu acho que a gente já consegue ter uma dificuldade um pouquinho maior, assim, né. Mas eu assisti um espetáculo que eu estou tentando lembrar o nome, não estou lembrando agora, com a direção da Janaína Leite também, e que todo mundo que assistiu falou a mesma coisa, e todo mundo ficou acreditando que o espetáculo travava, que a internet estava ruim, e que as coisas... Eu falei, gente, isso é o espetáculo, eles estão utilizando coisas que realmente acontecem, pode acontecer, eles estão colocando na peça, porque, olha, de repente, em algum momento, pode acontecer isso, né? Trabalhavam com realidade ficção também, eu acho que é um bom ponto para a gente partir disso, né? Trabalhavam com vídeos gravados e cenas ao vivo, e isso te confundia em algum momento também, que você não sabia o que estava sendo, o que era ao vivo e o que era gravado, né? Você ficava meio confuso, porque tudo foi gravado à noite, parecia que tinha uma mesma luz, então, assim, eles foram muito espertos, né? E tinha isso mesmo, assim, olha, parou, ó, me desculpa, eu vou começar de novo, travou, e papapá. Aí alguém assistia e falava, olha, mas travou o começo. Eu falava, gente, mas só o começo? Só o começo. A outra pessoa ia, a mesma coisa. Então, enfim, e tudo muito performativo, né? Para mim, todo mundo que assistiu esse trabalho falou, mas para mim foi a melhor coisa que eu vi. Porque é inteligentíssimo, inteligentíssimo. Eu acho que é um bom caminho para a gente começar a seguir também com essa obra. Assim. Claro. Claro, e também, assim, você falou da coisa, para estar enroscando, peraí que eu vou começar de novo. Quando a gente analisa as coisas como um todo e depois analisa por partes, talvez isso crie outras percepções. Porque, por exemplo, a repetição é um mote de linguagem do teatro. Quantas vezes você não viu um ator que repete o mesmo texto 3 vezes, cada vez num ritmo? Sabe essa coisa? Repetir uma frase, repetir uma palavra. Então, a repetição, a diluição dos significados pela repetição, até na dança, né? Pina Bausch fazia a questão da repetição. Então, assim, você imagina, um exemplo que me vem, mas você imagina que é isso, sabe? Parece que deu um problema e, desculpa, eu vou repetir. Aí dá um problema, de novo, você volta, você nem fala mais, desculpa, eu vou repetir, você só volta a repetir. E aí não dá problema e você continua repetindo. Aí você entende como você fisga o espectador num lugar onde ele acha que está acontecendo alguma coisa naquele momento que só ele está vendo, sabe? Putz, isso está acontecendo agora. E nem quando dá alguma coisa errada, cria um interesse, não por sadismo. Você, puta, aquilo está acontecendo. E aí, depois de fisgado, disponível e atento, você mostra para ele que aquilo é uma construção. Além de tudo, você surpreende ele. Mas você entende que aí, de novo, você usou um recurso extremamente teatral. Só que em diálogo com uma coisa extremamente do universo da live, né? Como um exemplo, assim, mas sabe esse lugar onde a gente tem que ficar, querendo ou não, gente, a gente tem que pensar que a gente vai ter que dar manutenção ao interesse do espectador, e isso não vai acontecer numa peça filmada, meramente, né? Claro, existem peças filmadas, já falei disso. Eis o desafio, né? É um puta desafio. E aí surgem coisas geniais. Esse é o lugar interessante também. Eu queria levantar alguns questionamentos, pensamentos. Eu acho que talvez a minha fala, a minha pergunta não tenha uma resposta, como a nossa conversa que a gente está tentando descobrir o que a gente está vivendo
Mas como o Mancini mesmo disse, né, no começo da nossa reunião online, com essa nova realidade que a gente tem com a arte, a gente tem um fator limitante, um fator limitador que é a câmera, e também temos o ganho das possibilidades. Ao mesmo tempo que no teatro a limitação do corpo, né, seja o espaço, seja o palco, online a limitação do corpo é o enquadramento da câmera, então, e não passa mais a ser o espaço, enquanto no teatro, para a gente sair de cena, a gente tem que sair do palco e ir para a coxia, para online, às vezes se a gente for um pouquinho mais para cá, a gente já não pega o nosso corpo, ou um pouquinho para lá a gente não pega o nosso corpo. E aí o meu raciocínio, meu pensamento, o levantamento de questões aqui seria o seguinte, nessa questão de perder, né, de a gente ser limitado com o enquadramento da câmera, ou para onde que ela está apontando, ou como a gente está fazendo aqui agora, a câmera está muito próxima, então a gente tem metade do corpo aparecendo, né? Então a gente teria que ter um espaço maior para a gente conseguisse aparecer inteiro. Mas ao mesmo momento que no teatro a gente também tem a limitação do espaço, né? Com a câmera a gente pode levar câmeras para diversos locais diferentes e fazer diversos cenários, não que no teatro também não possa, mas no teatro a gente fica limitado àquele espaço, àquele teatro, né? E com a câmera a gente pode ter essa mobilidade, essa versatilidade de movimentar a câmera. E também enquadramento, foco e outras questões. Aí a minha questão, Mancini, era mais assim, em relação à preparação corporal, você vê que essa preparação corporal precisa ser diferente para uma arte presencial e uma arte online, essa preparação corporal, e se é que tem uma resposta para isso, né? Ou se é de como você vê isso, se cada um teria que ter a sua preparação individual, mas uma preparação corporal, ela teria que ser diferente, pensando numa arte presencial e uma arte online? Por exemplo, você deu o exemplo da gente aqui, mas está cortado, está parecendo parte do corpo. Em termos de interação, a gente é o quê? A gente é expressão facial, olhar e mãos. Somos isso nessa live. Citando o exemplo daqui, né, gente? Não que live vai ser só isso. Vocês podem ter possibilidades mil, que nem o Marcelo falou. É claro que nos conceitos todos, quando vai falar de preparação corporal, a gente tem, sei lá, desde o pré-expressivo, que é esse treinamento pré-expressivo que o ator, né, diariamente se dispõe a fazer, independente de uma criação, e que ele acontece como um ofício de investigação, né? Isso é da história do teatro, isso é do dia a dia de companhias de teatro. Porém, mesmo esse treinamento pré-expressivo, que independe de uma obra, ele leva em consideração a linguagem, mais do que a obra X, Y ou Z. A partir do momento que a gente não está mais falando de teatro, mesmo um treinamento que não vai ser pensado para uma obra específica, ele vai ter que ser pensado para essa linguagem, para essa articulação de linguagem. E aí entra uma outra questão sobre o treinamento para o ator, sobre preparação corporal, que às vezes a gente pensa que preparação... Não é que a gente pensa, mas às vezes a gente percebe só uma parte do que é a preparação corporal, que é essa questão do fôlego, da musculatura, da base, coxinha, enraizamento, e claro que tem tudo isso. Mas o principal, pelo menos do que eu acredito e pratico, o que eu acho que é essencial numa preparação corporal e no treinamento do ator, é, primeiro de tudo, deixar ele com uma percepção diferenciada das coisas. E quando eu falo percepção, não é simplesmente eu enxergar, mas é estar atento e aberto e poroso para conseguir dialogar com qualquer estímulo que aconteça, que é aquilo que a gente falou, pode acontecer qualquer coisa na live, que aquilo vai virar linguagem, poesia e arte, sabe? Então, assim, para mim, o foco de qualquer treinamento psicofísico do ator, né, motor, assim, ele visa uma mudança de percepção e uma dilatação da atenção, mais do que essas questões pré-expressivas de
base, enraizamento e tudo mais, que são necessárias, mas ele tem que criar essa percepção dilatada no ator. E aí a segunda coisa, eu já até me perdi, eu falei que eram duas coisas. Uma é essa mudança de percepção, que de certa maneira é essencial, e aí para vocês, nessa situação nova, dessa linguagem nova, o que é essencial da linguagem? É vocês estarem atentos? É vocês estarem conseguindo ter uma capacidade de lidar com dados, percepção do outro. Vocês vão estar bem reféns de uma tecnologia. Então, assim, esse trato com a tecnologia tem que passar pela preparação corporal de vocês, porque essa parte da concentração, dilatação da atenção, vai passar por esse lugar. Vocês não podem achar que vocês vão ficar fazendo enraizamento para depois ter que lidar com uma câmera e articular a própria câmera e linguagem e nunca passar por isso no treinamento. O treinamento de ator passa, sim, pela linguagem, que nem eu estava falando. Então, assim, a linguagem qual vai ser? Vai ser live. Ok. Então, o meu treinamento de ator tem que passar por uma capacidade de criar uma simbiose com esse celular, esse computador, o que quer que seja esse aparelho que vai servir de filtro do que vocês estão fazendo. Então, assim, não acho que se vocês forem fazer uma live, vocês têm que treinar em casa enraizamento, preparação corporal, fôlego, voz, e pegar o celular só na hora que vocês forem ensaiar a live, ou forem fazer a live, porque aí vocês estão, de certa maneira, desviando de uma parte essencial. Então, assim, vai ser live, traz isso para o treinamento. Mas hoje eu decidi que eu vou fazer trabalho de voz, ou sei lá, eu decidi que eu vou ficar fazendo enraizamento sozinho na minha casa, para ter essa coisa da presença cênica, da questão enraizada, a energia da terra. Ok. Experimente pelo menos fazer isso com o celular filmando. Experimente fazer isso em relação com o celular, porque vai ser isso na hora. Na hora, é isso. Entendeu? E no próprio treinamento... lembra que eu ia falar, que é outra coisa essencial do treinamento, que é chegar na autonomia. O treinamento de ator, treinamento criativo, não foi feito para você precisar de alguém te dizendo o que fazer o tempo todo no treinamento. Entendeu? É claro que os princípios, eles têm que permanecer. Então, você repete uma forma até assimilar o princípio. Mas assimilado o princípio, você tem que saber como que isso dialoga com o que você está criando. O ator tem que criar autonomia dentro do próprio treinamento. Né? Então, assim, isso é super viável. Vocês vão estar sozinhos, vocês vão ter que ter autonomia. Vocês vão ter que criar autonomia onde vocês ainda não têm autonomia. De tudo isso que está sendo debatido e que vai embasar a criação de vocês. Mas eu, no lugar de vocês, assim, eu estou no lugar de vocês, né? Mas pensando que a obra vai ser uma live, por exemplo, ou ela vai ser filmada mesmo, mas filmada com o próprio celular de cada um, levem isso para o treinamento que vocês estão fazendo de ator. Hoje eu vou treinar a voz. Como é treinar a voz para um celular? Com ele ali. Entendeu? Porque, às vezes, e isso acontece em teatro, o exercício de treinamento, né, de preparação corporal, ele gera um estímulo que vira uma criação. Porque o treinamento do ator tem que ser criativo, senão ele vira ginástica. Que também é legal de fazer ginástica, mas aí é outra coisa. Então, assim, como que eu consigo fazer a minha preparação diária de ator ser criativa, e ser criativa englobando a linguagem que eu vou usar na minha peça? Então, assim, abre o computador, faz uma live com alguém, ensaiem ao mesmo tempo em live, mas, assim, coloquem essa linguagem junto com o que vocês estão treinando. Porque a linguagem do corpo, nesse caso, ela vai ser uma simbiose com essa linguagem da câmera do celular de vocês. Da conexão que vocês vão ter. E é legal fazer isso, porque aí vocês vão fazer isso várias vezes, né? Vão ensaiar. E aí vai ter dia que vai cair conexão, vai ter dia que não vai sair o som, vai ter dia que vai estar granulado, picado, o diabo, e vocês vão ter que lidar. Vocês vão ter que lidar, vocês não vão poder parar. Gente, então vou parar aqui o ensaio hoje porque minha câmera tá ruim. Não, cara. O que você cria a partir
desse conflito, porque esse conflito é da linguagem que você está investigando, né? É um processo. Enfim, não sei se respondi, sei lá. Eu já nem sei mais se eu estou respondendo ou se eu estou mais complicando a vida Não, de também vocês. você falou, né? Porque Não, respondeu sim. eu acho que é aquela história, né? Como a câmera agora é o olho também do espectador, é o parceiro também, é friccionar esse objeto, desgastar, pegar esse objeto que é ordinário, que é o celular, é ordinário, é banal, é comum, friccionar ele até virar alguma coisa. É como a gente na sala de ensaio, a gente desgasta tanto aquele corpo, vai, repete até sair daí alguma coisa, né? Acho que é bem por aí que você falou mesmo, é desgastar tanto esse objeto que é câmera até ao ponto dele criar alguma coisa, né? Acho que é bem interessante isso. Ele passa a ser a continuidade do nosso corpo mesmo, né? Isso, exatamente. Eu penso muito sobre essas questões, assim, o que é a câmera, quem está me vendo. Engraçado que eu vi uma live de um professor meu esses dias, ele falando isso sobre quem está te vendo. Nunca se ouve tanto espectador no momento por conta das lives, porque às vezes tem 30 pessoas numa live, 40, às vezes tem 9, às vezes uma peça de teatro presencial tem 5 pessoas, né? Tem 2 pessoas te assistindo. É bem interessante, bem louco isso, né? E é muito passageiro também, né? É efêmero. Você tá aqui vendo a live e de repente você quer sair, sai, assim. E isso me preocupa também, assim, porque como você falou aquela hora, como chamar a atenção do espectador, né? E é uma linguagem diferente, é a linguagem com a câmera, não é a linguagem do teatro, é diferente. Agora as relações são as mesmas, né? Só que o que muda lá, agora que tem uma câmera, como que você vai despertar? De repente isso aqui, ó, também você chama o olhar, né? Sim, mas e outra coisa, quando a gente fala, tipo, como é que a gente vai dialogar com essas questões cinematográficas, audiovisuais, a gente sempre pensa nessa linguagem da câmera, claro, mas existe uma construção rítmica que é pensada num filme ou numa obra audiovisual, que ela, gente, existem, né, diretores, mas existem teóricos do cinema que eles colocam minutagem. Com 7 minutos tem que acontecer tal, sabe? Ele faz um gráfico rítmico, independente do filme, do tema, de como você filma, do enquadramento, vai ser plongé contra plongé, não sei, mas ele tem que seguir um ritmo para que isso crie no espectador, porque o cinema lida com isso há muito mais tempo que a gente, né? O cinema acontece fixo, gravado já, com uma plateia que vai assistir depois e numa tela longe, entendeu? Ele lida com essa situação que a gente está agora, tipo, tentando descobrir o que fazer, o cinema lida há muito tempo. Então, quando eu falo do cinema, por exemplo, talvez recorrer a esses estudos e essas questões técnicas, essa ciência cinematográfica, de saber que se até, sei lá, tô chutando, viu, gente? Se até entre 7 e 10 minutos não tiver um certo tipo de abordagem ao espectador, você perde o espectador. Entendeu? E aí saber se quer usar isso ou não. Né? Claro, é tudo uma escolha. É legal a gente estudar, trazer coisas, depois dar uma peneirada, garimpar e selecionar. Né? Criar uma peça de teatro é ter que lidar com esse tipo de escolha. Mas é isso, existe uma ciência sobre isso. Quando a gente fala sobre essa comunicabilidade via câmera, que nem no teatro, o ritmo é uma coisa essencial. E como criar a percepção do ritmo numa coisa fragmentada, que depende de tecnologia, com cada um num canto, porra, é dificílimo. Mas aí a gente tem que correr atrás, né? E aí sim, articular, como que vai se dar esse alinhave dramatúrgico? Pode ser isso, gente, a gente sabe, pode ser isso. Gente, com 7 minutos tem que acontecer isso. Cada ator aí, dentro do que está proposto a fazer, com 7 minutos, sei lá, põe um despertador, põe um negócio para dar um sinal na tela que vocês vão estar gravando, e todo mundo começa a fazer, sabe? Aí já também estou viajando demais, mas o ritmo é uma questão cinematográfica, audiovisual, né? Que está diretamente ligado a se eu vou continuar assistindo ou não. Porque a moda agora também é isso, né? O pessoal tem que ser 1 minuto, gente. O vídeo tem que ser 1 minuto para caber no Instagram,
para aprender, se for mais do que tantos minutos, ninguém assiste. Pô, a gente tá falando de uma peça de teatro, que vai ser o quê? 50 minutos? Meia hora? Então é isso, a gente está fadado, independente do que a gente fizer, ninguém vai assistir. Não, a gente tem que fazer levando tudo isso em conta, articulando essas coisas, porque agora a gente tem uma demanda infinita, né? Se a gente compartilhar esse link, impulsionar e mandar para todos os cantos, pode uma pessoa da Áustria decidir que vai assistir. Você entende? Que agora vai falar assim, mas tudo bem, quando era presencialmente, às vezes dava 5 pessoas mesmo, mas agora a gente está num ambiente infinito dentro do planeta. Né? Como fazer isso? Porque agora a gente está... enfim, estamos presos nisso, por enquanto. E essa prisão, é que nem o Simeone do Lume fala, toda prisão, quando proporcionada à liberdade após a prisão, é uma debandada criativa. Ele fala isso do processo do Lume, na verdade, eu estou tirando de contexto, né? Mas é isso, fica preso numa coisa, tem que se adaptar àquilo, muda a percepção, você cria melhor, libertou, não vai mais ser como antes. Eu acho que a gente vai voltar a fazer teatro, mas não como antes. Eu acho que esse processo que a gente está passando agora também é bem complexo, porque por mais que a gente tente, às vezes, pegar alguns aspectos cinematográficos, é bem difícil, no sentido de que o cinema, igualzinho o teatro, ele tem uma preparação para quem vai assistir. Você entra num local, você senta, a luz apaga, você come pipoca no cinema, no teatro toca as 3 campainhas, né? Aqui não, cada um está na sua casa assistindo, o gato mia, alguém chama, o telefone toca, uma mensagem do WhatsApp aparece bem no meio da tua... que você tá assistindo algo, aí vai de você querer realmente ficar ali fixo, né? E assistir aquilo, ou se dispersar. Eu acho que a dispersão agora, e sem contar que a gente tem milhões de opções. Assim, eu estava vendo um dado ontem, assim, parece que no último mês agora aqui foram milhares de lives feitas aqui no país, assim, que era uma coisa assustadora, assim, acho que foi 18 mil, sabe assim? Falei, gente, é uma loucura, assim. Então, aí a gente fala, tá, a gente tem que criar algo que prenda. Mas, ao mesmo tempo, sim, eu acho que sim, tem que ser algo interessante. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que aquelas 5 pessoas que a gente tinha no teatro vão ser aquelas 5 pessoas que vão ficar assistindo até o fim, interessadas em querer saber o que vai acontecer, porque a rotatividade de pessoas nesse local também é muito grande. É muito grande. Sim. Então, vocês podem... Mas também pode ter outra postura em relação a isso. Vocês podem criar uma obra capitular. Sei lá, vão ser... Aí já estou viajando também. Mas vão ser 5 núcleos cênicos que acontecem, que eles fazem sentido como um todo, mas eles fazem sentido sozinho. Então a pessoa começa a assistir, terminou o núcleo cênico, ela quer parar, ela para. Ela quer voltar lá depois e pegar o 5º, ela pega. Mas aquilo não compromete a fruição dela e nem entendimento, nem nada. Porque a gente também fica falando assim, uma obra de 50 minutos, quem que vai assistir? Mas uma obra de 50 minutos capitular, fragmentada, a pessoa assiste o capítulo que ela quer, né? E se você dá divulgação, né, você falou uma coisa importante, nessa preparação para a obra, porque esse ambiente virtual nos possibilita outras abordagens do nosso tratado cênico que existe no teatro. A pessoa, quando ela vai no teatro, ela, né, toma banho, se arruma, pega, vai de carro, compra. Isso aqui é um ritual em que ela está atestando um compromisso cênico, ela está indo assistir, que nem no cinema. Agora não, agora é isso, ela tá lá fritando um bife e ela fala assim, nossa, tinha uma live às 7 horas, e ela abre lá, terminando, sabe? É claro. Mas como que a abordagem de divulgação, de início da obra e tudo mais, ela tenta, talvez não suprir esse tratado cênico, né? Esse ritual da pessoa ir a algum lugar, mas ela, pelo menos, ela dá um tempo, de novo ritmo, né? Ela dá esse tempo da pessoa respirar para olhar. Ou então, se a gente quiser ser mais artodiano, né, pega a primeira cena de abertura, um negócio que te impressiona, e você fala, meu Deus, aí você esquece o bife, você esquece o negócio, você esquece tudo.
né? Aquela primeira cena de impacto que faz a pessoa criar uma ruptura da realidade, ou do tempo da realidade, ou, né? Gente, tudo é possível. O que podem corpos? Podem tudo. Ainda mais no ambiente virtual. Ai. A gente estava falando disso, conversando no texto da Leonora Fabião, e aí foi o Tiago que levantou essa questão do corpo transgressor e do corpo subversivo. Uhum. Percebe-se, né, o corpo do ator, né, o quanto ele passa a ser um objeto transgressor mesmo dentro de um sistema, de uma sociedade, e diferenciado talvez um pouco desse corpo performático, do performance, né, onde ele pode se ocupar em qualquer espaço, qualquer lugar, tudo passa a ser palco para ele, e aí ele quebra muito mais o sistema, ele vai contra muito mais o sistema, uma normativa. Ainda a gente sabe o momento atual que a gente está vivendo agora, né? Quantas pessoas já não foram presas porque estavam nus em praça pública, algo do tipo. Agora eu falo, uma pergunta, não sei, isso se mantém para uma situação como essa de live? Esse corpo ainda ele se mantém? Esse corpo vamos falar, o subversivo, eu acho que talvez de colocar o dedo na ferida mesmo, mas ele se mantém para essa para a live? Não sei se a palavra seria se manter. Por quê? Você falou da Eleonora. Primeiro que eu acho ela genial, né? Eu já assisti obras dela, conheço o Homero, que, né, trabalhou com ela. E eu tive contato com a Eleonora também em situações em que eu estava na produção técnica. Por exemplo, ela veio para o FIT. E aí eu vou contar uma breve historinha. A Eleonora, quando veio para o FIT, em dado momento, mandaram lá no grupo de produtores, falando assim, a Eleonora está nadando na represa. A Eleonora quis nadar na represa. Não sei se ela nadou, se ela só entrou, se ela chegou perto. Eu sei que a produtora falou assim, ela está nadando na represa. E aí todo mundo falou assim, meu Deus do céu, e agora? E aí, como chega uma hora no FIT que você já está tão atribulado, que a hora que uma pessoa fica, você fala assim, pra lá, o que está acontecendo? A Eleonora está nadando na represa. E aí você vê que isso causou um espanto tão grande, o povo falou assim, mas vai aparecer a Guarda Municipal, vai tirar ela de lá. E aí, veja só, foi uma performance? Não sei. Não sei, foi um happening, né? Ela olhou para... Não sei. Mas uma mulher entrando na represa e nadando, ou só lavando o rosto, sei lá o que foi realmente que aconteceu, causou todo esse descolamento, e aí se você parar para pensar, o natural é uma pessoa que está com calor, ou querendo entrar num rio. Isso é ancestral, natural, isso é o natural. E aí a Eleonora colocou em xeque, e essa discussão aconteceu depois, esse desdobramento, a arquitetura urbana em volta e como que a cidade tomou conta de uma coisa que era natural e tirou a espontaneidade das pessoas. Ele falou assim, meu Deus do céu, a Eleonora conseguiu causar isso entrando na represa. Aí eu te pergunto, se alguém filma isso acontecendo, causa a mesma coisa? Talvez cause. Até porque as pessoas que discutiram isso depois e que ficaram lá, não viram ela entrar. Elas leram num grupo de WhatsApp, a Eleonora está entrando na represa. E teve gente, mas tem capivara? Chega num ponto, mas tem capivara junto, sabe? Preocupada de ter bichos. Mas você vê, olha como o negócio criou um corpo. Ela premeditou, ela estava achando que ia acontecer. Não sei. Mas essa discussão chegou no ponto das pessoas questionando a espontaneidade dos cidadãos frente a uma arquitetura imposta e que cercou a represa. Eu falei, meu Deus do céu, que potência foi essa de simplesmente uma mulher entrando na represa? Mexendo com água. Eu acho que se tem alguém filmando, o povo fala assim, nossa, daqui a pouco vai virar polícia. Porque se a gente está tão preocupado com
público, que é mais do que a linguagem porque criou-se já quase uma linguagem mesmo própria daqueles jornais sensacionalistas. Entendeu? Como que um jornal sensacionalista iria noticiar a Eleonora entrando na represa municipal de Rio Preto? Com certeza não falaria isso. Ele criaria, sabe, como... Porque a pessoa para de comer para ver a notícia. Ué, talvez esteja aí a solução. O que é mais recorrente que pode ser utilizado, que está sendo feito agora nessas lives, sabe? É o quê? É gente noticiando coisas? É tipo jornais, como se fosse um jornal informativo? Isso acontece muito, né? Essa coisa denunciativa nunca teve tanto em tempo real, assim. Como é que isso pode ser articulado? Porque o teatro já faz essa coisa de articular a linguagem jornalística, de repente entra uma câmera e apresenta. Isso é feito milhares de anos no teatro já. Mas agora isso está aqui na live. O que é? Vocês vão começar com um show sertanejo, live sertanejo patrocinado por cerveja. O cara fica bêbado e começa uma peça de teatro. Porra. Sei lá, mas você entende que quando a gente começa a analisar quase que de trás para frente do que a gente está acostumado, que é, a linguagem é o quê? É live? Tá tudo saturado de live. Tá saturado. Como utilizar, inclusive, essa percepção social da live hoje? Ninguém mais aguenta a live. Então, assim, eu suspeito que esses lugares deem muito mais material pra gente se articular enquanto ator. Eu falo mais pensando como ator, não como diretor. O diretor vai ter outra pica para resolver. Mas como ator, essa realidade pungente em volta, essa realidade insistente, ela vai dar mais material para a gente do que uma análise ativa de texto. Sabe? Quais são os verbos de ação? Isso vai ajudar muito, claro. Eu posso reler os verbos de ação, por exemplo, a partir da realidade das lives atuais. Já é um exercício por si só. Mas não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado essa, sabe? A gente pode, gente, a gente está vivendo uma coisa, acho que todo mundo que está aqui está presenciando, somos atores, participamos, né, dessa classe teatral. A gente está presenciando todo um desenrolar da situação da classe teatral frente a essa conquista que é de todo mundo, sem excluir ninguém, é de todo mundo essa conquista do Conselho Municipal de Cultura, mas assim, está acontecendo um desenrolar dramatúrgico completo por um grupo de WhatsApp. A gente ali tem tudo que uma peça de teatro tem, que um roteiro de filme tem. É só olhar e, se quiser deixar isso mais claro, organizar, sublinhar o que precisa, cortar o que não precisa, deixar mais preciso outras coisas. Mas tem antagonismo, tem conflito, tem até falha trágica do herói, tem equívoco, tem informação que se chegasse 1 minuto antes, sabe, tem tensão, as pessoas ficam ali um dia, tem pessoas presas ao WhatsApp durante 6 horas no dia. Porra, isso tá respondendo muita coisa do que a gente falou aqui hoje. E são letrinhas numa tela de celular, ou áudios, mas poucos, porque não pode, né, no recorte dramatúrgico daquele grupo, e você entende como cria uma expectativa, um negócio, tem catarse, sabe, tem tudo. Se a gente quiser fazer uma obra com aquilo, dá. Mas, Martini, sabe uma coisa que é interessante você falar sobre esse grupo? Que a mim me lembra muito a questão... Eu estou viajando também, mas lembra muito essa questão novelesca, né? Assim, parece uma novela, porque diariamente tem um acontecimento, e diariamente esse acontecimento tem desdobramentos, né? E aí sim, vem o antagonista, vem o mocinho, vem não sei o que lá, vem o outro, vem o melhor amigo do outro, vem, né? E assim... Sim. Não, você pega a jornada do escritor, o livro, você tem análise, você tem como colar ali, tá tudo ali. E outra, e ainda assim de maneira riquíssima, porque o novelesco às vezes cai numa coisa de apreensão mais rápida, né? Um pouco menos aprofundado, mais superficial, mas ali tem um trabalho que até, por exemplo, os lados eles têm aprofundamento, porque o antagonista ali também está acreditando numa verdade, sabe? Dá para perceber tudo isso. São polos que estão se chocando muito fortemente, e polos enraizados,
Você fala, gente, tem uma qualidade nesse roteiro, não é só que dá para dar um roteiro bom, né? Mas, de novo, mas isso é arte? Ó, não surgiu para ser, mas se quisermos transformar, dá. Vamos fazer uma obra que vão ser prints de um grupo de WhatsApp. Isso é arte? Ué, dependendo da maneira que eu organizar isso, Eu posso contar uma história, eu posso contar até uma história que não tem nada a ver com a história verídica daquele grupo. E a peça vai ser sobre fake news. Pronto. Entendeu? É como articular a linguagem que temos, porque às vezes a gente ignora uma linguagem que a gente já tem, perseguindo uma idealizada dentro da cabeça. Né? Eu acho, inclusive, que a gente está perdendo tempo de ficar conversando tanto ali e que a gente já tem a solução para ler Aldir Blanc. Entendeu? A gente usa todo mundo que está ali, faz uma grande novela e olha, tá perfeito. Entendeu? Pode ser um dos projetos para ganhar incentivo da lei. Exato. Metalinguístico quase, sabe? Aí você entra num nó linguístico, whatever. Enfim, mas, por exemplo, eu acho que vocês treinarem, ensaiarem, fazerem o diabo com o celular na mão, vai apontar muito mais caminhos do que algumas de conversas que nem a gente está tendo. Eu acho que elas são essenciais, ainda mais nesse momento, mas talvez criativamente, nunca achei que eu fosse dizer isso na minha vida, talvez criativamente para a arte precise pegar isso aqui e trazer para a cena. Entendeu? Porque aí talvez resolva, sabe, essa coisa, vamos pensar que tem coisa que se resolve fazendo. Exato. Se o entrave é isso, leva para o ensaio. É louco, né? Porque se a gente pensar no passado, isso na verdade era um vilão no ensaio, né? Desliga o celular. Exato. Exato. Hoje não, hoje ele é imprescindível, talvez passe a ser mais importante do que ele, né? Cara, muito louco isso. Porque é uma linguagem viva, né? É que nem o pessoal que fica corrigindo o português dos outros. Essa gramática exclusiva, no sentido de excluir quem não fala a gramática formal, né? Gente, por exemplo, a língua, português também é linguagem, e se torna linguagem porque é viva, né? Aí eu vejo muito artista corrigindo o outro, falando, você fala, meu Deus do céu, não entendeu nada. Claro que tem um ambiente formal, aí não estou falando disso, tem lugares em que realmente tem que se articular de outra maneira, mas criativamente não. Então, assim, por exemplo, qual que é o conflito principal da obra que vocês estão se baseando? Qual é que é? Estou fazendo um silêncio porque eu quero que as pessoas respondam. Tá vendo? Resposta de diretor. Um conflito principal, eu vejo como conflitos. A opressão, né, dos povos indígenas, aí traz para o meu contexto. Todos nós aqui também sofremos opressões ao longo da nossa vida, assim como os povos indígenas sofrem, só que logicamente, é num contexto totalmente diferente pela visão deles, assim. Então, eu acho que eu tô vendo por essa ótica também, como que eu posso trabalhar essas opressões dentro de mim, assim, dentro do que eu já tenho, que eu já vivo. Sim, com certeza. Mas, assim, se tivesse que me falar só sobre a obra, eu falei, conflito principal, né? Mas não precisa ser o principal, né? Eu nem sei se tem, né? Que nem você falou, talvez seja uma série de conflitos. Mas me fala um conflito da obra, só para a gente tentar fazer uma coisa. Da obra mesmo, da parte da literatura que vocês escolheram. A questão indígena. A questão indígena. Mas isso é representado na obra como? O que acontece enquanto situação que você fala, putz, isso aqui é... Essa dramaturgia ela vai ser construída, na verdade, né? A gente... Não, sim, mas pensando nessa reconstrução, o que eu quero dizer é... Mas, por exemplo, a questão indígena, na peça, ela vai ter uma abordagem. A obra tem um enredo que vocês estão se baseando. Esse enredo, ele sempre vai seguir uma série de questões que se encerram nele mesmo, né? Mas, por exemplo, o que eu quero dizer é, qual poderia ser a equivalência do conflito que vocês identificam na obra hoje? É o quê? É alguém se apropriar do cocar indígena?
É o Bolsonaro, né, esse projeto de desmonte, o que eu posso, como é que, a mudança de demarcação de terra, sabe, o que hoje, eu quero dizer, é criar equivalências sobre a obra do jeito que ela está lá. Ao invés de criar interpretações, criar equivalências. Como eu consigo fazer a pessoa entender esse conflito a partir de um conflito hoje? Sabe? O que seria isso? Porque às vezes isso responde melhor algumas coisas, porque a gente fica interpretando, a gente vai divagando e vai abstraindo e cria uma dificuldade, porque a hora que eu abstraio demais uma coisa, eu não consigo trazer ela para a criação. Ela vira uma ideia e ela tem que virar uma imagem. Entendeu? Quando eu tenho uma imagem na cabeça, aquilo fomenta a criação. Pelo menos a experiência que eu tenho, né, gente? Por onde eu passei em termos de referência, a criação ela é estimulada principalmente pela imagem, que nem sempre vai ter um significado. Mas quando ela é uma ideia só, é uma reflexão sobre alguma coisa, aquilo pode criar entraves para a criação. Pensando no trabalho de ator mesmo, de sala. Então, de novo, a questão indígena. Não sei como ela está retratada na obra. Não sei. Mas, de novo, qual é a questão indígena hoje? É isso. Há um tempinho atrás era apropriação cultural, lembra? Entrou uma modelo, inclusive, no desfile com cocá. Pior, que é assim, é uma chacina indígena que está acontecendo, um desmonte, que vem do institucional e chega na realidade ali concreta. Mas, de novo, qual que é a equivalência, sabe? Ou então você pode tratar dessas, sei lá, dessa situação indígena por outra metáfora. Entendeu? Não sei, o que eu quero dizer é criar equivalências, eu já falei. Estamos fazendo isso de certo modo, né? Que a gente não vai trabalhar a questão indígena em si. A gente vai trabalhar, pegar a essência mesmo da obra, como falei agora, a opressão que os povos indígenas passam, né? Trazer para a gente aqui, e não só isso também, tudo que dialoga com a própria obra do Guimarães também, mas não, lógico, indo para porque tem também lugar de fala, né? Que é muito importante. Mas aí que tá. Lugar de fala é extremamente importante. Tem algum índio no grupo? Não, por isso que eu digo as necessárias. Vamos pegar o mais com aparência europeia de todos, sei lá. Vamos pegar o Luiz. Se ele senta para... De novo, gente, estou divagando. Se ele senta para apresentar a obra, ele sentado com o cocar na cabeça, já me causa uma revolta tão grande que eu já estou dentro do tema de vocês. Entende? Que às vezes... criar uma poética, não necessariamente ela tem que ser afirmativa daquilo. Às vezes eu posso apresentar na história o antagonista antes, eu posso criar o discurso antagonista antes de criar o discurso libertário, né? Até porque uma peça que trata sobre questões libertárias, que não apresenta o autoritarismo, perde o contraste e a pessoa às vezes nem entende, quem está assistindo. Mas o que eu quero dizer é como criar equivalências, indo lá para o lugar da performance, concretas, sintéticas, que a pessoa bate o olho e fala assim, porque é isso. Se eu vejo qualquer um de vocês, na verdade, com cocar na cabeça, um exemplo raso, tá, gente? Já me causa um negócio. Entendeu? E todo mundo sabe que causaria. E aí, se você já pega um alinhave dramatúrgico, elaborado, poético sobre isso, e poética não é simplesmente fazer coisa bonitinha, pode ser uma coisa pesada, crua, cruel, pronto, vocês já tocaram num lugar atualíssimo, enfim. Sabe, sei lá, pode ir para discussão, enfim, sabe, passa para um lugar, tipo, o índio não pode usar celular até, sabe, quando eu penso nessas coisas. Fala assim, mas a linguagem é celular. Aí a questão indígena com celular. Tem gente que fala assim, não, é índio, tem que viver pelado na floresta. Não entendeu nada. Entendeu nada. É a mesma história de como
não pode ter iPhone, né? Uma coisa assim, que eu acho pô, você é de esquerda e tem iPhone, sabe? Esses reducionismos, eles podem ser tratados na obra, né? Se vocês quiserem, se assim decidirem. Enfim. Eu acho que quando você perguntou a questão, o ponto do espetáculo, eu acho que para mim é o que pega muito a invisibilidade social, tanto quanto sociopolítico, quanto social comunidade. Eu acho que essa questão pega muito para mim no espetáculo. Eu acho que essa é a questão em si, sabe? Essa rejeição, essa invisibilidade que o social, tanto social comunidade quanto sociopolítico, apresenta perante a sociedade indígena, né? Mas, ó, aí uma coisa. A gente falou, uma coisa que talvez ajude vocês, assim, do meu ponto de vista, porque eu tenho, quando eu fujo muito disso, eu fico com dificuldade. Eu sou uma pessoa que trava muito, viu, gente? Eu vivo me enfrentando nos processos criativos por isso. Eu perguntei do conflito da obra, e vocês estão me falando das ideias que você tem e da interpretação de vocês do conflito da obra. O conflito da obra sempre é concreto. É um momento daquilo que vocês leram. Entendeu? Ele pode desdobrar esses muitos pensamentos, reflexões, links com referências próprias, mas o que eu quero dizer é, vamos pensar naquilo que o Guimarães escreveu ali, de todas aquelas linhas que compõem um texto, qual é o trecho escrito que é o conflito, sabe? E meio que por esse lugar, por mais difícil que às vezes, porque o texto quando fica muito poético, é difícil achar essas coisas, porque aí, através de uma análise mais por aí, talvez vocês consigam achar imagens comuns, ou essas imagens que vão linkar com questões mais arquetípicas, sabe, mais essenciais de quem assistir, talvez, uma ação que vocês fazem baseada nesse tipo de análise, a pessoa, sabe, pum, acessa a pessoa por algum lugar, né? Então, eu acho que vocês estão avançados num debate, mas eu acho que, às vezes, o norte, por mais que vai ser reescrito, viu, gente? Eu falo isso justamente para ser refeito tudo. Mas aí eu preciso, por exemplo, eu vou pegar uma obra, sei lá, sempre, né? Vou pegar Hamlet. Qual é o conflito principal? É tal. Quais são os conflitos adjacentes? Tal. Tem algum desfecho representativo de alguma... Tem, isso. Aí eu pego isso que eu identifiquei, conflito que é isso, e esqueço o texto, jogo Shakespeare fora, e me baseio nisso, entendeu? Eu me baseio nesse tipo de conflito, nesse tipo de relação com a mãe, aí eu atualizo os conflitos da obra, ou os pontos cruciais, ou os pontos de embate, não sei, né? Porque às vezes a gente vai muito para um devagar, de divagação, né, não de lento, mas que deixa a gente num lugar de análise. E pelo menos para mim, quando eu vou para esse lugar de análise, eu, enquanto ator, travo. Eu travo. Eu olho e falo assim, o que eu vou fazer com isso, pelo amor de Deus? Né? Então, a gente falou até de uma análise ativa, sei lá, eu acho, não uso. Mas é isso, assim, o que do texto desperta essas imagens, sabe? Eu falei conflito porque normalmente mas às vezes não é. Assim, para mim, enquanto fisicalidade, muito atento. Quando os dois personagens, o tio principalmente, ele tá lá, ele vai virar onça, ele se transforma em onça. Assim, para fisicalidade, isso me pega bastante, assim, esse conflito da onça, ele joga umas coisas com a palavra, só que eu acho que a obra em si, não sei, eu posso estar errado, tá, gente? Me corrijam, por favor. Eu acho que a gente vai por uma questão que é a questão indígena, que eu fico muito preocupado sobre isso. Então, quando você fala dessas equivalências, aí sim eu acho muito, muito, muito mais rico do que pegar a obra em si, porque a obra acaba, não sei, talvez se fechando nela, porque tem essa questão indígena também, né?
É a obra do tempo dela, foi escrita num contexto, né? E outra, você falou de lugar de fala. Eu acho assim, somos pessoas conscientes disso. Claro que trazemos com a gente trajetórias que nem sempre contribuem para isso, para certas consciências e certas emancipações de preconceitos e tudo mais. Eu falo por mim, né? Eu trago muito preconceito comigo. Fui treinado para ser certas coisas que eu não gosto de ser. Então, eu tenho que me policiar diariamente. Mas acredito que eu tenho certas emancipações dessas trajetórias, dessa parte negativa. Então, quando a gente for para a parte criativa, para a sala de ensaio, eu acho que a gente tem que abandonar os crivos. É isso que eu falo de pegar o celular, ao invés de ficar pensando sobre ele, pega o celular e leva. Então, assim, criei um negócio que, posteriormente, eu julgo que não cabe, tem que ser posteriormente. Eu falo porque eu fiz uma obra, que é o Fé, que tratava de uma questão feminina, que eu fiquei travado nisso, porque eu tinha medo de improvisar sobre isso, porque é um lugar que não é meu lugar de fala. Mas o processo talvez tenha que passar por isso, para eu achar um lugar onde eu possa desistir, sabe? Eu identificar alguma coisa ali. E só vai acontecer quando você expressar isso. Nem que seja para ser expressado, visto em sala de ensaio, falar assim, então, isso não, né? Ah, isso não, próximo. Porque senão fica enroscado. Então, realmente, vocês vão falar de uma obra que tem uma questão indígena, sendo que não tem nenhum indígena no grupo. Ok, só que se isso travar a criação dos atores, vai para um lugar nocivo, nocivo para o processo. Porque, assim, o processo criativo, ele acontece num lugar de certa segurança, nesse sentido, entendeu? Porque senão a gente vai ficar querendo expressar só aquilo que a gente filtra e julga certo. Isso, por si só, já é quase que contraproducente também. Assim, enquanto ponto, uma vez que a gente sabe que a gente não vai remontar a obra, ou montar a obra, né? Mas assim, que inclusive serviu como combustível para os nossos exercícios, foi a questão da transmutação. A gente entendeu que não passa a ser mais uma metamorfose, mas uma transmutação desse corpo do onceiro para a onça, né? Mas então é um corpo humanizado para um corpo animal. Animalesco. Inclusive, nós temos até resultados, né, por meio de provocações em cima dentro dessa visão, exercícios físicos mesmo, né, exercícios que nós fizemos, cada um na sua casa, pensando nessa transmutação desse corpo para um outro corpo. Eu acho que foi mais isso que a gente criou e foi tateando até agora. Tem a questão da indígena, mas a indígena está muito uma questão, talvez, enquanto ideia, subjetivo, por conta de palavras, uma questão mais aquela questão, a gente sabe que o Guimarães é o rei de criar palavras, é o vocábulo do Guimarães. Então a gente tem isso, mas eu acho que serviu enquanto prática para nós, e vem servindo, foi essa transmutação. A gente foi estudando muito isso. Né? Então, o Eduardo, até a gente chegou em transmutação, a gente percebeu que não tem muito a ver com metamorfose, porque ele não deixa de ser um onceiro, ele continua sendo um onceiro. Ele passa por esse viés também de transmutação para poder entender também a onça. Mas, por exemplo, pegando esse gancho do que você acabou de falar, eu proporia uma provocação até, não sei nem se é esse meu lugar, mas eu tentaria pensar quais são os onceiros e quais são essas duplas de onceiros e onças hoje. O que essa transmutação simboliza na obra e como esse símbolo pode ser encontrado hoje, na rua, na notícia de jornal, na vida de vocês, no grupo de WhatsApp da classe teatral. Onde estão as onças? Onde estão os onceiros que se transformam em onças? Onde estão os onceiros que não conseguem, não têm a capacidade de se transformar em onça? Entendeu? Essa metáfora, e aí o Guimarães, é difícil de fazer o que eu falei mesmo no Guimarães, porque ele é muito poético. Ele sublima tudo. Ele cria poesia com coisa terrível até, né? Cruel. Então, assim, ok, pode não ser pelo conflito, por essa análise ativa, mas pode ser então a análise dos símbolos. O que ele simboliza quando ele fala que um onceiro virou onça? Né? Qual que é a potência? Porque eu falei, gente, olha só, eu arrepio, eu sou brega nesse ponto, a hora que falou qual que é o onceiro que vira onça, para mim isso tem um simbolismo imenso.
E talvez, me contradizendo no que eu falei ali atrás, talvez o Guimarães ele tenha que estar à luz dos símbolos mesmo. E a imagem tem esse lugar no símbolo também. Então, assim, é isso. Talvez a gente consiga achar uma equivalência, criar uma metáfora do próprio Guimarães que não seja a metáfora que ele usou na obra, necessariamente. Não estou falando que não tem que ser. Mas às vezes a gente acha, às vezes a gente consegue fazer a transmutação de um onceiro em onça na obra de vocês, mas talvez com uma cena anterior a gente já ressignificou o que é ser onceiro e já ressignificou o que é ser onça. Aí você pode virar uma onça e fingir que aí vai ter uma potência outra. Vocês vão ter linkado em outro lugar isso. Essa imagem poética. Ô, Machine, Acho eu. essa obra que a gente está pegando como base, Meu Tio e o Oretê, ao meu ver, assim, ela conta a história do Brasil, assim, né? Porque o personagem principal, que é o único personagem que tem a fala, né? Ele é filho de índio com branco, que é a origem do povo brasileiro, né? Indígena mulher com o português que chegou aqui invadindo, né? Com o passar da história, ele vai se envolvendo em outros meios com pessoas negras, e ele vai ganhando apelido de negro, ele vai passando pela cultura africana, etc, né? Então, assim, para mim, ele é... O conto em si, ele é meio o que é o Brasil, assim, né? Então, quando o Luiz fala essa questão social, eu acho que é um caminho que me interessa, é um caminho que a gente vem tentando abordar também, né? Essa questão da transmutabilidade, eu acho que é uma questão presente no texto, mas essa é uma questão também que passa por esse social, né? A gente está em constante transmutabilidade, assim, né? Quando você fala quem é o onceiro de hoje, né? Eu acho que essa transmutabilidade também passa por isso, porque a gente também pode ser o onceiro de hoje, né? Que às vezes a gente mata a onça, mas às vezes a gente se identifica com a onça, né? Eu acho que isso está muito ligado, assim, que a gente ainda não chegou nesse entendimento ainda, mas eu acho que passa por aí, assim, né? Então, para mim, o conflito geral da obra, que eu acho que tem que ficar muito presente, assim, é que a gente está contando a história, a gente está falando do povo brasileiro. E o povo do Brasil hoje é o branco, o preto, o indígena, o amarelo, e tudo isso junto, entendeu? E que a gente ainda não se deu conta de quão rico é isso, assim, né? E a gente ainda está discutindo versões de cada um e ainda tentando separar e sabe, assim? Então, eu acho que a questão central é essa, para mim. Imensa, né? Vocês têm que é isso, né? O tema, quanto mais relevante, mais complicado. Exatamente. Aí, automaticamente, claro que você consegue abrir outras brechas para outros lugares, né? Aí venham falar sobre isso, né? E a gente está neste momento, que eu acho que é o momento mais conflitante mesmo, assim, né? Da escolha, né? Para onde iremos, né? Claro. Para que lugar a gente vai apontar, porque até agora a gente só foi abrir possibilidades. Agora, para onde iremos? Sim. Eu acho que é por isso que todo mundo começa a ficar confuso mesmo, né? Até um certo ponto é bom essa confusão, mas acho que agora está chegando o momento que a gente precisa seguir uma reta. Mas eu não lembro quem fala isso. Eu acho que processo criativo é para confundir. Você fica tão confuso, que você tem que fazer uma cena para responder. Sabe? É meio essa lógica, assim. A gente cria tanta conflito na cabeça que fala assim, meu Deus do céu, eu não sei para onde ir. Aí você tem que, depois disso, você tem que ir ali, relaxar, alongar, aquecer, fazer um exercício de link criativo. E aí, meu filho, se soltar. E aí eu acho que é isso, aí nesse momento é que a coisa surge, porque surgem coisas inimagináveis. Você fala assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Porque o caminho não é pensar, às vezes. Machine, eu queria te agradecer imensamente, assim, eu que agradeço. Mesmo.
É muito legal a gente ter essa troca, principalmente com alguém da cidade, que a gente considera, que a gente gosta, entendeu? Assim, e te agradecer novamente também por ter essa disponibilidade, né, em conversar abertamente com a gente, em compartilhar conhecimento. Eu acho que é isso que falta também entre a gente que mora tão perto, assim, né? Olha, vamos trocar coisas, né? Assim, eu acho que toda a troca é muito válida. Quando você vai fazer uma provocação, acho que é exatamente isso, assim, está precisando disso, assim, né? Então, eu tenho que te agradecer bastante, de verdade. Eu que agradeço, pelo amor de Deus, eu que agradeço de poder debater processo de outra pessoa. Abrir processo criativo é uma coisa tão delicada, gente, que quando vocês abrem para mim, eu me sinto honradíssimo, assim, falo, meu Deus, que coisa maravilhosa, porque precisa disso mesmo, muito, cada vez mais, ter essas trocas, ter esse lugar de respeito mútuo, sabe? Tanto pelos artistas, e aqui eu sou suspeito, porque eu gosto de todos que estão aqui, quanto pelo trabalho em si, porque sabe, até as pessoas, até os artistas, a gente tem os desafetos, não tem como, até os artistas que eu não gosto, eu respeito muito a situação de ser artista. Talvez isso devesse imperar mais do que se eu estou ofendido ou não com alguma coisa, ou se eu concordo ou não com um procedimento. Já está tão difícil ser artista que se você não respeitar o outro artista, aí vai ficar insustentável demais, sabe? E aí poder trocar nesses tempos de isolamento, e mais regionalmente falando de brigas entre artistas, é um alento para mim, me dá uma energia para falar assim, não, tá vendo? Vale a pena, claro que vale. Exatamente. Eu acho Agradecido. que é essa que é a troca que a gente precisa ter sempre, né? Sim. É esse tipo de troca. Mas te Obrigado. agradeço, enfim. Obrigadão. Obrigado mesmo. Beijo aí para vocês, um em cada canto. Isso aí. Sigamos.